Controlar gastos de fim de ano, renegociar dívidas e fazer planejamento das despesas sem ultrapassar os rendimentos. Estas são algumas dicas de especialistas para sair do vermelho e ter o nome limpo em 2012. E para falar Kátia tem 3 contas em bancos diferentes. Durante o ano, estourou o cartão de crédito e entrou no cheque especial várias vezes. Já conseguiu zerar 2 contas. A última ficou para o ano que vem. Não vou zerar o ano, mas no começo do ano eu pretendo fechar todas as minhas contas, deixar zeradinho, bonitinho, para no decorrer do ano eu conseguir ficar bem feliz. Paula não tem a mesma esperança. Em 2011, ela acumulou dívidas, mas não desistiu da viagem com a filha para a Bahia. Eu estou viajando e eu estou deixando muita dívida para trás. Não estou conseguindo quitar tudo. Para não entrar 2012 no vermelho, é preciso resistir às tentações. E elas são muitas. Promoções no comércio, promessas de parcelamento e ofertas de pacotes de viagem. E o dinheiro extra que entra na conta, com o 13º, por exemplo, é um incentivo a mais para as compras. Este economista explica que quem já está endividado, o fim de ano pode piorar a situação. Ou, para os mais controlados, pode ajudar a zerar as dívidas. Para isso, é preciso disciplina para quitar os débitos e não esquecer das contas do início do ano, como IPVA, IPTU e material escolar. Primeiro é quitar suas dívidas, isso é bastante importante porque é uma bola de neve a dívida. E depois então iniciar, se for ter que fazer novas dívidas, dar algumas preferências. Por exemplo, normalmente promoções são mais interessantes do que crediário. Basicamente é comprar à vista ou parcelado em 2, 3 vezes, onde você consegue essa promoção do desconto. Os consumidores que conseguiram fechar o ano sem dívidas também dão dicas. Dívida, ela complica, né, sua vida, sua saúde, então a gente tem que se organizar financeiramente. Me controlei para não fazer muita dívida, não usei o cartão de crédito principalmente. A sabedoria é você selecionar o que você quer consumir, o que você quer oferecer de presente para as pessoas dentro do seu orçamento, né? Se a gente não faz esse tipo de planejamento, a gente acaba se endividando mesmo. E para falar sobre o assunto, nós recebemos aqui no estúdio o advogado Marcos Malaquias, especialista em direito do consumidor. Boa tarde, doutor Marcos, obrigado pela presença. Obrigado. Época de fim de ano, gente já está com as férias aí planejadas. Agora, é importante que os pais não esqueçam que ano que vem começa o ano letivo. É possível negociar, caso os pais queiram primeiro quitar algumas dívidas com os bancos e no ano que vem, negociar, de repente, o pagamento das mensalidades? É possível, sim. Nós temos hoje uma série de opções que o consumidor ele tem à sua disposição, mas para que ele possa utilizá-las é preciso um critério maior quanto ao planejamento. Então, nesse caso, se há uma dívida que deve merecer uma atenção especial e, no caso, os pais eles optam por deixar uma renovação de matrícula, pagamento de mensalidade em segundo plano, é preciso que haja um planejamento quanto à data de vencimento, quanto aos critérios a serem utilizados uma eventual negociação pela instituição escolar, porque o consumidor ele tem à sua disposição essas ferramentas, mas depende muito também do controle quanto ao vencimento, porque, no segundo momento, uma vez ultrapassada a data limite para o pagamento, a instituição escolar normalmente ela não tem mais aquela predisposição que ela teria anteriormente para se realizar uma negociação até mesmo benéfica para o consumidor. Então, para que ele possa utilizar esses instrumentos, é preciso que ele concilie bem essa questão da prioridade e do planejamento quanto às dívidas existentes. Agora, vamos responder a uma pergunta gravada nas ruas sobre o tema de hoje. Meu nome é Saíde Lustosa, eu sou vendedor. Eu queria saber, se eu estiver muito endividado e eu comprei um carro, por exemplo, eu posso negociar a dívida ou devolver o carro ou algo parecido? Então, nesse caso, o que o consumidor pode fazer? Nesse caso é uma situação bem complexa, né? O consumidor ele se vê diante da existência de várias dívidas e como então definir a prioridade. No caso específico do veículo, da aquisição do veículo, as concessionárias, as revendas de veículos, elas têm a possibilidade de renegociação da dívida. No caso, o primeiro passo seria esse, tentar renegociar
esse valor, prolongando um pouquinho mais o prazo, ou aumentando, ou diminuindo um pouquinho a taxa de juros, isso é bem factível, né? Um segundo momento, ele poderia negociar com a empresa a devolução desse veículo, né? A devolução, é preciso destacar que essa devolução ela tem que contar necessariamente com a anuência da empresa, né? Sem essa concordância, realmente fica inviável e aí o consumidor ele pode até acarretar mais prejuízos, não só financeiros, mas inclusive contando aí com a inscrição nos órgãos de proteção ao crédito. Então, para que ele parta para essa decisão que seria, em tese, mais drástica, ele precisa contar com a anuidade da empresa. Mas antes é necessário e é mais prudente que o consumidor ele opte realmente pelas opções de renegociação, seja prolongando prazo, seja do valor da taxa de juros que são cobradas, né, para que ele evite até mesmo outros prejuízos perante outros credores. Caso o consumidor, doutor Marcos, venha comprar o carro e se veja apertado nas prestações, nas parcelas, ele, devolvendo esse carro, ele teria como reaver o dinheiro já aplicado? Nesse caso não teria como, porque uma vez que ocorre essa devolução, esse veículo ele é levado a leilão, né, para que o saldo encontrado ele possa saldar aquela dívida, né, que está existente. Então, quando ele é levado a leilão, normalmente a tendência é que realmente o valor do bem ele fique bem abaixo, né, daquele valor de mercado. Então, já teríamos aí um decréscimo muito grande. Então, por isso que nesses casos, o consumidor tem que ficar bem atento, porque há essa questão. Agora, uma segunda opção que o consumidor teria, paralelo a essa questão da devolução do veículo, seria a opção por uma ação judicial, né, buscando a revisão dessas cláusulas, porque eventualmente o contrato ele pode conter uma cláusula abusiva e após um estudo, uma análise preliminar, pode ser verificada a existência de um ônus excessivo e aí acabar incorrendo aí numa possibilidade que o consumidor tenha à sua disposição, que seria reduzir um pouco mais a prestação ou o valor do débito a partir dessa revisão de cláusulas contratuais. Vamos agora então a uma outra pergunta feita nas ruas. Meu nome é Wendel Menezes, eu sou consultor de vendas. Eu gostaria de fazer uma pergunta. Na hora de fazer um empréstimo, existe um limite de juros que pode ser cobrado? Nessa hora também de fim de ano, todo mundo acaba indo procurando um empréstimo. Então, tem que ficar bem atento a isso, né? Isso. A tendência natural que o consumidor ele se depare com uma situação em que existam várias dívidas é que realmente ele leve a efeito essa opção, a contratação de empréstimos pessoais. Agora, é preciso bastante cuidado porque os tribunais eles têm entendido que os juros de mora, que seriam os encargos pela demora no pagamento, estes sim seriam limitados ao percentual de 12% ao ano, que em tese é uma taxa menos onerosa para o consumidor. Agora, em relação às taxas de juros contratuais, que seriam os encargos pela contratação do empréstimo, aí realmente não tem como haver essa ingerência nessa limitação, porque vai depender muito do perfil de cada instituição credora. Então, nesse caso, é preciso ter bastante cuidado, porque há essa distinção no tocante à cobrança de juros. Então, é mais prudente que o consumidor ele analise realmente a viabilidade ou não de se quitar aquela dívida com um empréstimo, ou então a aquisição de um bem mediante a contratação de um empréstimo, porque a taxa de juros ela pode variar realmente num percentual muito além, de uma forma muito onerosa e que venha trazer para ele, eventualmente, outros prejuízos, né? Em época de fim de ano, compras de Natal, viagens... É verdade que as próprias financeiras procuram os consumidores para tentar já uma negociação mais amigável? É possível, porque no âmbito dos estudos econômicos há uma preocupação também por parte da empresa, porque ela tem que viabilizar o negócio, né? Então, nesse caso, é possível sim que a empresa procure, porque ela, exercitando essa opção, ela evita até mesmo um prejuízo maior, né? Uma inadimplência maior, ela pode até reduzir esses índices tendo uma postura mais
mais proativo, ou seja, procurando o consumidor e não esperando apenas que o consumidor a procure para poder realizar uma eventual renegociação da dívida. Então, nesse caso, é uma opção válida, inclusive nós temos percebido um crescimento até nessa postura por parte das empresas, porque tem revelado realmente um bom saldo positivo nesse aspecto. Tá certo, doutor Marcos. Vamos então conferir outra pergunta gravada nas ruas. Meu nome é Gabriel Raposo, eu sou consultor tecnológico e gostaria de fazer uma pergunta. O valor que eu posso pegar no financiamento ou no empréstimo depende da minha renda? Vai depender da renda? Um dos critérios que as instituições têm utilizado com bastante frequência realmente é a análise da renda do consumidor. Porque ela, em tese, é um parâmetro que serve para verificar o perfil do consumidor, né? Se ele tem aquela capacidade econômica para saldar aquela dívida dentro daquele prazo e dentro daquelas condições que foram contratadas. Então, nesse caso, um dos parâmetros que as instituições utilizam realmente é esse, e é um importante parâmetro para que ela tenha a segurança também de conceder o crédito e, por sua vez, também o consumidor tem à sua disposição, até como um parâmetro aí de planejamento da sua renda, da sua vida financeira, ele tem à sua disposição essa utilização desse requisito. Na verdade, é um requisito de concessão da empresa, da instituição financeira, mas também é um requisito até mesmo para o consumidor, né, em última análise, para garantir aí a tranquilidade no seu planejamento financeiro. Tá certo. Doutor Marcos, muito obrigado pela sua presença. Eu agradeço.